Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre os fundadores da ATC, uma escola de aviação que hoje é faculdade e agora em agosto vai completar 10 anos. Então vamos conhecer um pouquinho mais do Leonardo, do Felipe e do Alec, que deram vida para essa escola. Meninos, é um prazer receber vocês aqui e eu quero saber um pouquinho de cada um. Quando é que foi que o mosquitinho da aviação picou vocês? Léo, pode começar, por favor. Eu não sei. Eu acho que talvez quando eu tinha uns 2 anos por aí, eu já gostava de aviões. Minha família disse que eu passava um avião e eu olhava assim para os céus e tal. E aí com 6 anos esse sonho virou consciente, né? Eu externei pela primeira vez e nunca mais mudei que eu queria ser piloto. Antes eu queria ser bombeiro, lixeiro e outras coisas. Eu achava legal andar no carro de lixo. Sim. E aí, com 6 anos, eu falei, não, eu quero ser piloto, e isso nunca mais Conta. mudou. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a perder interesse por videogame e, digamos assim, coisas normais da minha idade, e virei aeromodelista, fazia flight simulator, enfim, um monte de coisa, até chegar efetivamente a estudar aviação com 14 anos. Mas eu acho que foi por aí. Eu acho que, na verdade, antes de eu nascer, Bem o antes, mosquitinho da aviação me picou. antes do Léo vir a esse mundo. Eu acho que sim. E você, Felipe, como é que foi a sua história com a No aviação? meu caso, eu tinha 15 anos, foi mais ou menos em 2012, que eu estava passando próximo ao aeroporto de Congonhas e não sabia. Quando de repente eu ouvi o barulho de um avião, eu não sabia o que era, na verdade, eu ouvi um barulho, aí eu coloquei a cabeça para fora do carro e vi um avião passando em cima, né? Meio perigoso isso aí. E aí naquele mesmo dia eu achei legal, né? Cheguei em casa, fui pro computador, fiquei a noite toda vendo vídeo de decolagem, de pouso. Aí quando eu me vi, eu tava com Flight Simulator também, igual ele fazia. E no Flight Simulator a gente estuda procedimentos reais, né? Então acabei gostando por conta disso, né? Então eu estudava muito regulamento por conta própria, ficava decorando o alfabeto fonético. Era autodidata. Autodidata, mas porque eu gostava. Então eu chegava da escola, né, na hora do almoço e ficava o dia inteirinho no Flight Simulator estudando e vendo vídeo. Então foi assim que eu comecei a gostar de aviação. Passei próximo a Congonhas, não sabia que estava lá. Vi o avião, achei legal, eu cheguei em casa e comecei a me Foi lá que aprofundar. o mosquitinho te Foi picou, lá. então. Que bom que você foi fazer alguma coisa perto Você assim. foi fazer lá? O que você foi Foi fazer? a trabalho, eu tava Com ajudando 15 o meu... anos? É, Tá. É, um trabalho Informal. isso, informal. Eu tava fazendo entrega da IOC, né, de aquele produto de farinha, essas coisas do supermercado. Então eu tava numa Kombi que a gente ia fazer uma entrega em São Paulo, né? Então foi assim que eu acabei Ai, gostando que da bacana. aviação. São histórias únicas, assim, da aviação. Sim. E agora a gente vai saber a história única do Alec. a Como é minha que foi história que... não é assim, né? O mosquitinho da aviação me picou tarde, vamos dizer assim. O único contato que eu tinha com a aviação era quando eu era adolescente, né? Que eu não tinha contato com o Léo, né? Que a gente se conheceu quando a gente era criança. E o Léo falava de aviação, pra cima e pra baixo, e era o meu, vamos dizer assim, o maior contato quando eu era Ele criança. te contagiou, então. Ele contagiou, só que, vamos dizer assim, que o mosquitinho não picou ali. Na verdade, foi onde tudo começou ali entre eu e o Léo, né? Aquela relação da amizade. Ele tinha esse assunto, eu achava um menino de 14, 15 anos falando as coisas que falava. Eu falei, gente, Assunto de adulto. assunto de adulto. Eu falei, não, vamos, né? Deixa eu ouvir esse cara, né? E beleza. E eu não tinha essa coisa da aviação. E em 2015, quando o Léo me fez o convite de participar da ATC, então foi quando eu comecei a gostar da aviação, respirar a aviação, entender o que é aviação de verdade, né? E eu entendo que o mosquitinho da aviação me picou no momento que a ATC surgiu, vamos dizer assim. Foi junto com a história da ATC. Eu tinha muito pouco contato com aviação, não era o meu sonho. O meu sonho era ser empresário, ter o meu negócio, ser bem-sucedido. Eu tinha algumas referências na minha vida de grandes empresários. E aí quando o Léo me fez o convite da ATC, e aí eu juntei uma coisa na outra, falei, putz, isso aqui é muito legal.
E aí o mosquitinho picou ali da aviação, foi aí a ATC e fomos para frente. Então, como é que foi assim que surgiu a ATC? Contem um pouquinho para mim, né? Você e o Léo que começaram inicialmente na ATC. Então, como é que foi? Foi assim, na verdade, tem algo que até nem tá tanto na nossa revista, né? Mas o que acontece é que eu comecei, então, a fazer o curso de mecânica, ainda com 14, 15 anos, porque não podia fazer o de piloto. Então, eu encontrei algum que eu podia fazer. Podia de mecânica. Depois comecei o de piloto, né, lá no Campo de Marte. Pra quem não sabe, eu e o Felipe, a gente comia marmita na sarjeta, porque era muito caro comer lá. Isso é verdade. Literalmente, né? Literalmente na sarjeta. A gente atravessava a rua ali do Campo de Marte e ia Mas na a gente achava mó churrascaria. legal isso Era aí, mó legal. cada sábado inteiro. São essas histórias que deixam esses momentos mais marcantes. Exatamente. E aí a gente fazia isso e tal. E a aviação é muito caro. Até hoje, né? Uma hora de voo aí é muito caro. E aí o que acontece? Meus pais me ajudavam bastante. E eu fazia faculdade, fazia curso, fazia tudo com 18 anos. E dava aula de inglês e tal, mas isso não me dava dinheiro para fazer faculdade, voar. Imagina, com 18 anos é impossível você conseguir isso. E aí houve uma crise no setor que meus pais empreendem, né? E desde sempre. E aí eles falaram, a gente não vai mais conseguir manter tudo. Tá? Precisa fazer um estreitamento aí das coisas e tal. E aí eu optei por manter a faculdade. Mas o que eu entendi? Que eu precisava dar um jeito, então, de conseguir dinheiro para poder voar, né? E aí eu percebi, junto com a viagem, eu fiz uma viagem para a Califórnia naquela época, voltei inspirado com o Google e tudo mais, com Adobe, com aquelas grandes Big Techs, e eu voltei inspirado e eu dava aula de inglês. Então qual que era o lógico? Eu tentar empreender na área de inglês. Só que tinha muitos grandes players naquela época. Aquela época estava surgindo com muita força no Brasil a English Town e a Open English, que eram gigantescas, né? Então não dava para competir. E aí eu pensei assim, eu vou ganhar dinheiro com um negócio que eu sempre fiz, que era ajudar os amigos lá no curso, lembra? Sim, No curso legal. a gente estudava Vou levar um junto. reforço. Era o reforço da galera lá. Era muito legal. Então eu sempre estudei muito, conhecia muito e sempre gostei de ensinar. E aí eu falei, poxa, acho que é isso. E aí eu comecei inicialmente a dar aulas particulares. Sim. Só que eu percebi que, assim, por mais que eu extenuasse o trabalho, sei lá, 60 horas por semana, 80 horas por semana, eu tinha um limite com isso. E aí, alinhado à ideia da minha inspiração na Califórnia e tudo mais, eu entendi assim, puxa, se eu gravar esse negócio, eu não tenho mais limite. Eu não preciso mais ter 80 horas de trabalho de aula semanais. Eu posso ter infinitas. Como, por exemplo, tem aulas minhas gravadas que eu tenho certeza que nesse momento tem alunos assistindo e eu tô aqui. Né? Então, esse foi o grande insight, né? Poxa, como é que eu posso pegar esse negócio que é limitado e transformar ele em algo escalável e com escala real, como a gente conseguiu alcançar? Mas naquela época eu nem imaginava isso. E aí, gravei uma aula inicialmente para fazer um teste, um piloto, e mandei para alguns amigos, entre eles o Felipe, né? O Felipe falou, legal, bacana, faz no Instagram aí, você vai vender uma aula ou outra e tal. Falei com alguns amigos e tal, todo mundo falou, é uma aula profissional, uma aula legal e tudo mais. Naquela época era por e-mail que a gente conversava. Eu mandei um e-mail para você, Não né? tinha WhatsApp na época. Era muito Smartphone iniciante, não tinha era muito ainda. pouco. Skype também. Skype, Messenger estava finalizando ali, o MSN. E aí eu mandei para o Felipe, ele retornou bem, vários amigos meus retornaram que a aula era boa. Falei, opa, é legal. E aí comecei a produzir as aulas. Eu produzi 6 aulas de teoria de voo, da 1 a 6, que elas existem ainda, não estão mais em uso, mas elas estão arquivadas nos nossos arquivos históricos. E aí produzi essas 6 aulas, mandei para vários amigos da aviação, todos eles deram uma força muito grande, dizendo que era legal. Estudei o que tinha no mercado, era muito ruim, porque estava tudo muito iniciante. E aí eu falei, putz, esse negócio é bom, ele é melhor do que o que tem por aí. Mas vai ser difícil vender. E aí foi quando eu pensei que eu precisava de alguém para me ajudar com isso. E aí sabendo, né, conhecendo o Alec, sabendo do foco dele, de tudo, enfim, das características do Alec, achei que ele poderia ser uma pessoa legal para isso. E aí eu liguei pro Alec, eu estava
eu estava vindo de São José dos Campos para Mogi, eu estudava lá. Era noite, né? Era final do dia, liguei pro Alec e falei, Alec, tô com um negócio aí, se tudo der certo, a gente coloca uns 10 pau no bolso. 10 conto. Uns 10 conto. 10 conto, eu lembro exatamente. Vamos fazer uma reunião amanhã. E aí, essa reunião aconteceu no dia seguinte, usei o escritório do meu pai, e aí desenhei num papel, tá lá na revista, o papel original, falando PT... Esse Tem todas essas papel fotos lá. existe, podia ter trago, né? Seria Tem legal. foto dele, né? Tem foto. Foto. Aí eu desenhei, ó, piloto privado, piloto comercial, parte teórica, parte prática, a gente vai atuar aqui na teórica, tal, né? E mostrei pro Alec, depois mostrei alguns planos, algumas ideias financeiras que todas foram muito superadas. E aí o Alec falou, peraí, você tá querendo dizer 10 mil? Eu falei, lógico. Aí ele, achei que era 10 reais. Eu falei, não, pô, 10 reais. Eu tava topando por 10 reais. Mas olha que ele tava topando por 10 reais. Esses 10 reais eu não paguei pra ele até hoje. Ele Ixi, me deve então. esses 10 reais. Esses 10 reais tá em dívida. Eu lembro que tinha uma frase dele que ele falou assim, eu não consigo vender água nem no deserto, não foi? Você falou, Aí, beleza, apresentei o projeto. Aí falei pro Alec, então, preciso que você atue aqui, nas vendas, porque eu tô produzindo. Aí ele, não vendo água no deserto, não deu certo, às vezes que eu tentei ser vendedor não funcionou e tal. Eu falei, não, mas nós vamos juntos, vai dar certo, você vai conseguir, a gente vai criar um plano e tal. Depois a gente pode falar sobre esse plano, mas foi isso. E aí o Alec não sabia muito de aviação, e eu ficava o dia inteiro gravando. Aliás, essas gravações foram muito difíceis de serem feitas. E aí o Alec falou, eu preciso falar com você, eu não consigo, eu tava gravando. E eu não preciso de alguém que conheça de aviação. Porque Aí eu tinha muita dúvida, tinha muita coisa, só que, como eu falei, eu tava isso que eu ia até começando. perguntar, né? Se o Alec já era da aviação. não. Não era, então, eu tava começando, como eu falei. Então, Ele eu pesquisava, tava só que era aprendendo, muito tá? difícil, né? O Léo é professor, então É um conteúdo difícil. é um conteúdo difícil e Técnico. quando ele me explica é diferente de que eu fazer uma leitura, é uma explicação diferente, didático. Então, para eu pegar essa informação e passar para o cliente interessado, eu preciso filtrar o que ele está me passando ainda. Então, eu preciso entender além, né? Sim, entendeu que tem interesse comercial, Exato. Então, que na época a gente não sabia. isso era Mas muito... depois vocês tiveram uma estratégia, mais pra frente eu vou Sim, perguntar tivemos. sobre ela, que eu quero saber um pouco mais dessa... Mas aí o que aconteceu foi isso, o Alec começou, aí o Alec falou, pô, preciso disso. Aí eu falei, pô, vou ver alguém. Aí eu pensei assim, depois de mim, quem foi o melhor aluno do curso de piloto privado? o curso de piloto. Depois de mim. E aí eu rodei meu celular lá, encontrei o Felipe e falei, puta, o Felipe conhecia, né? Era bonzinho até. Esforçado, dedicado. Dividir a marmita com... Dividia a marmita, exatamente. Aí liguei pro Felipe e falei, ó, tô com um projeto assim. Aí você tinha acabado de sair de um projeto, né? Isso, tava Profissional. desempregado. E aí ele falou, não, Não, beleza. já sei. Abraçou Na total. época, além disso, eu fazia arte também, né? Então, uns Começou banners. com isso, na verdade. Né? Foi Começou fazendo com banner. que tem salvo lá também, só pra Feio dar pra risada. caramba. De na promoção de Natal. Nossa. Sem técnica. É. Isso tudo foi entre agosto, setembro de 2015, né? E o Felipe chegou em outubro, novembro de 2015. Então, em novembro de 2015, o trio estava formado. Nós já tínhamos a logo quando o Felipe entrou. Já tinha algumas Ela- coisas. Ela era preto e branco, né? Era preto e branco. Você que coloriu, acho. Não, foi você. Foi. Foi você. Não. Eu Essa lembro- aqui foi feita no Paint? Isso. Foi, não, a da logo eu sei exatamente que foi você, porque você me mandou Pra ela colorir. preta. E aí eu falei, vamos pintar ela igual... Depois você melhorou um pouco. Aí depois você deu uma repaginada porque melhorei a tava qualidade. cheio de ponta. É, tava feio. Aí você recortou, você Continuou feia, mas continuou menos feia. A qualidade então ficou melhor. deixou em alta definição. E foi muito legal. Mas, Léo, você chegou a pilotar nessa época? E aí, como que foi essa questão de você, né, assumir totalmente o seu profissional voltado para TC? Naquele momento, Fer, a minha ideia era o seguinte, eu preciso de algo que me traga o dinheiro. Eu já era piloto privado, eu estava voando piloto comercial, que é aonde pesa o negócio. Em 2015 eu voei muito pouco, assim, eu voei talvez umas 12 horas, que para quem está fazendo piloto comercial é muito pouco,
tem que voar 110, né? Então, é pouquíssimo. E eu pensei assim, pô, eu preciso de algo para pagar o meu piloto privado. Esse era o objetivo. Inclusive, havia uma ideia de que depois que eu pagasse o piloto privado, não, o piloto comercial, pagasse a formação, Eu lembro que eu sairia, você falava né? isso E mesmo. tipo assim, sair, né? esse aqui é um negócio, digamos assim, Temporário. temporário e de passagem, né? E que ao sair, beleza, o Arik poderia continuar, ou então eu até poderia continuar, mas como segundo plano. 2015, a ATC, naquele ano, né, 2015, ela obviamente não começou no meio, ela não gerou dinheiro nenhum e tal, assim, a ponto de dar para eu voar. Mas em 2016 eu consegui voar bastante, umas 40 ou mais, e em 2017 eu terminei a formação. Então, sim, a ATC ela conseguiu me proporcionar eu terminar o curso. E não só eu, você também, né? Nós dois. A gente se formou, piloto comercial, IFR, Em graças cima da ATC. à ATC, né? E a gente, enfim, ela cumpriu este propósito. Mas até este momento, 2017, 2018, não havia ainda essa decisão tomada de falar assim, eu vou voltar totalmente para a ATC. Não. A ATC era um meio de chegar num objetivo que era ser piloto de linha aérea. Sim. Mas e aí, o que aconteceu assim nesse meio que você falou, não, agora eu vou me dedicar especialmente à ATC, né, junto com o Felipe, o Arik, Mas Foi quando a gente faturou 6 mil, né? 6 mil é um baita aí falou assim, faturamento. "Putz, agora tá entrando dinheiro, rapaz." Não, em 2018 eu sofri um acidente de parapente e o médico me proibiu de voar. Eu já era piloto comercial, já era instrutor de voo, já era tudo. E era o momento de eu iniciar, portanto, as buscas pelo primeiro emprego como piloto, que geralmente é instrutor de voo. E o médico falou, 1 ano não pode voar. E aí eu percebi algo importante, que é a carreira de piloto é extremamente frágil nesse sentido. A ATC também já se mostrava promissora. Naquele momento eu fiz um balanço e observei que, para mim, a vida me deu uma oportunidade que me parecia ser melhor do que a carreira de piloto. Não só financeiramente, mas também de realização e de vida. O estilo de vida que a ATC me permite me parece ser melhor e mais compatível com o que eu quero do que o estilo de vida que um piloto tem. Então, eu gosto muito da técnica, mas esse negócio de estar cada hora com uma pessoa, de não ter rotina, isso não é muito Léo. Então, eu falei, pô, eu acho que a vida está me levando para cá e eu vou para cá, né? 7 anos depois dessa decisão, quase, eu vejo com muita clareza que foi uma decisão correta. Mas demorou um pouco, não foi assim? Foi uns 4 anos. assim, para vocês três, teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Mesmo antes, né, da ATC de fato ser a ATC e tudo, vocês pensaram em desistir? Da ATC ou da aviação? Da ATC. Da ATC teve alguns assim, mas é porque no começo não dava muito dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Então, esses momentos a gente pensava assim em alguma outra coisa, mas no fundo acho que o nosso inconsciente mandava a gente, fica aí, que vai dar certo. E a gente gostava muito também, né? Na época era home office, isso também ajudava muito a gente. Não tinha... Não tinha fácil. sede. Isso, Não tinha nem sede. para onde ir. Mas nós tínhamos um dilema, né? Que a gente ia sair na capa da revista Com HD. com HD. Não tinha nem SSD, né, para falar isso. Não existia essa Primeira empresa que tá aqui, ó, a empresa toda. Mas eu tive alguns momentos assim, mas por dinheiro, não pelo projeto em si. Porque a parceria de vocês sempre foi... Foi muito forte. A gente ajudava muito, né? Eu mesmo também já pensei em desistir algumas vezes no começo. O primeiro ano. Né? O Léo segurou firme mesmo ali, mas no meu caso não era dinheiro. Era realmente Achar que não ia vingar. achar que não ia vingar. Era uma coisa que, ao mesmo tempo que eu gostava muito, que eu conseguia enxergar um potencial, porque eu queria, que eu gostava muito daquilo. E não que era uma coisa que, tipo assim, olha, os números estão mostrando. Não. Era uma coisa mais assim, putz, era um sentimento, assim, putz, eu quero muito que isso dê certo. Eu tinha uma função, né? Como
quem estava no manche daquele barco de mantê-los, né, motivados. Mais tarde eu revelei que eu tive momentos de dúvidas, mas para eles, mas durante eu nunca falei. Então assim, eu era aquela pessoa que estava altamente confiante de que tudo ia dar certo, tudo mais, principalmente para eles. Mas é claro que interiormente houve sim momentos de dúvida que eu não compartilhei com eles, né? Essa é uma diferença muito interessante atualmente da ATC. Aquele momento era um momento em que eu exercia uma função de liderança difícil, porque era uma liderança em cima de algo que não existia, né? E eu segurava as pontas e tudo mais para que eles pudessem se motivar, porque era o meu papel. Hoje, isso é dividido. Então é muito interessante que os meus momentos de insegurança que existem até hoje, inseguranças diferentes, claro. Uhum, com certeza. A gente pode, eu posso dividir. Então é muito interessante que essa mudança de relação em relação à ATC, né? Então, poxa, hoje eu divido. Nós três dividimos tudo, né? Mas naquela época a gente segurava um pouco para se apoiar. Porque senão Porque se a gente depositasse tudo, Mas eu sei também que vocês tiveram a ajuda de uma figura muito famosa, o Ricardo Feynman. virtual. Contem um pouquinho sobre esse personagem. Essa estratégia que a gente desenvolveu, que é criar um perfil fake no Facebook, que o Instagram era fraquíssimo, Não, acho que era nem Facebook. tinha em 2015. Que não tinha Ele Instagram. tinha o Instagram, só que Tinha. O logo era marronzinho. Não tinha sido comprado pelo Não, Face, talvez. 2015 ainda. Muito tempo, né? Aí esse perfil infiltrado entrava nos grupos, respondia as dúvidas, que era eu, né? E aí eu respondia as dúvidas, mas quem operava tudo isso era o Alec. E aí salvava, pedia amizade pra pessoa. E aí depois chamava no direct pra vender o curso. Era, Porque assim, a gente era essa pegava um estratégia. pouco de autoridade. Pensa só, entrava um velho lá no grupo de estudos do Facebook, saindo respondendo a pergunta da galera. O pessoal mandava pergunta naqueles fóruns e papai saía respondendo. Então você criava um pouco de autoridade. A pessoa olhava e falava, nossa, esse cara... E aí a gente começava a adicionar essa galera. Não, esse cara que ele ajuda a gente com Conteúdo. a matéria, com o conteúdo. Aí beleza, aí depois a gente convidava para a página. Depois que atingiu 1.000 amigos, o Richard Feynman, a gente tinha essa estratégia, criar uma página no Facebook. Porque só Antigamente podia- era uma página, não E era só podia fazer com 1000, lembra? Não É. podia fazer uma página com Antes. menos de pessoas, É. com menos de de 1000. 1.000 amigos. Aí a gente convidava. Mas eu também nunca revelei de onde veio essa ideia. Eu fazia um trabalho voluntário numa rádio, uma rádio comunitária, chamada Estúdio AFM, uma rádio de Mogi. E eu criei um site para ela e tudo mais, eu ajudei muito o presidente daquela rádio. E essa estratégia eu tinha feito em 2014 para essa rádio, que eu desenvolvi essa estratégia. Só que lá não era o Richard Feynman, era o Marconi Moura. Por que Marconi Moura? Porque existe uma rixa, digamos assim, entre os inventores do rádio. O Marconi italiano ou o padre Landel de Moura brasileiro. Então eu juntei Marconi Moura, atendi todo mundo, né? O inventor do rádio. E fazia isso, entrava nos grupos de flashback, era uma rádio de flashback, e divulgava a rádio lá. Então essa estratégia é uma estratégia que eu já tinha utilizado antes, que eu pensei, não me lembro exatamente como, e um ano depois a gente usou para a ATC. E aí eu falei pro Alec, falei, olha, eu já usei uma estratégia dessa num outro projeto, que eu era voluntário. Tal. Mas não era de E a gente qualquer começou. jeito, tinha horário para entrar lá nas Tinha. páginas. Sim, tinha os melhores horários, Tinha um né? cronograma. Nossa, é verdade. né? Até porque eles Tinha tinham os que cronogramas. pensar que o Ricardo estava trabalhando, estava Sim. atuando. E aí quem passou a responder as dúvidas foi o Felipe. Porque como eu estava gravando, eu não tinha tempo, né? Tava, enfim, desligava o celular, a gravação, né? Era o dia inteiro. E aí o Felipe, né? O Alec pegava e selecionava as dúvidas que mais subiam lá nos grupos, mandava pro Felipe e o Felipe começava... Incorporar. E como eu tinha muito tempo disponível, eu fazia a resposta que era uma aula gigante. Tanto que eu salvava para não perder, usar usar depois. Se Era alguém texto perguntasse enorme. de novo, podia usar. Como se fosse uma página, assim, um bloco que você entra com uma página explicando alguma coisa, eu fazia uma resposta Não era daquele nível. uma resposta simples, é isso que é. Elaborado. Essa que é a questão. O Elaborado. pessoal olhava o Ricardo Feynman e falava, nossa, como? Deve Uma ter coisa ainda. muito Deve bem haver. elaborada. Para criar autoridade mesmo, É. né?
Era profissional. E aí Sem ChatGPT, né? Sim. Aquela época Sem era Ricardo ChatGPT. Feynman. Isso é importante falar. Não tinha inteligência artificial. Não, fazendo não isso tinha. aí. Tá na raça. E essa estratégia foi muito importante, porque ela iniciou uma base de clientes, uma carteira de clientes, que eram os amigos do Ricardo Feynman. E o Ricardo Feynman veio porque Richard Feynman foi um físico que na área da física dele, ele ganhou prêmios tal qual Einstein, portanto um gênio, mas pouco conhecido. E naquela época eu estava estudando muito, e ele também trabalhou muito na investigação do ônibus espacial Challenger, que matou algumas pessoas. E ele foi um físico muito, digamos assim, ético, e ele descobriu uma doença durante a investigação, um câncer, e ele morreria em breve. Mesmo assim, ele decidiu dedicar os últimos dias à investigação, ele não se afastou da investigação. Eu achei aquilo nobre, né? E eu tinha conhecido aquela história recentemente, aí eu dei a ideia do Ricardo Feynman homenagear esse legal. físico. Foi uma fase. Foi. Mas foi legal. Foi. É muito legal. E contem um pouquinho como é que foi antes de vocês lançarem o curso, né? Eu li na revista da TC que vocês se reuniram no Carnaval. Como é que foi esse primeiro momento da TC para lançar o curso? O Ricardo, ele fez bons amigos, né? 8 deram dinheiro para ele. 8 deram dinheiro pra ele. A gente tinha alguns prospectos lá que a gente começou a divulgar. O Felipe montou umas artes, aí a gente soltava essas artes nos grupos e na nossa página do Facebook na época. E a gente começou a oferecer uma pré-venda, né? A gente começou a oferecer uma pré-venda que era um combinho, né? Era um box, né? de aulas. Aí a gente começou a oferecer uma coisa aqui, Porque não tinha o curso inteiro. Não tinha o curso inteiro. Isso ainda em 2015, então não tinha o curso inteiro, tinha 6 aulas. Aí o Felipe criou a arte de um box, como se fosse um box de DVD. E aí tentamos vender essas 6 aulas. Aí vendeu 2. Vendeu 2 e a gente começou. Aí beleza, a gente Aí tem que virou botar uma meta para a gente lançar o curso mesmo, o curso completo. No dia 10 de fevereiro de 2016. Então era uma quarta-feira de cinzas. Então, antes desse período, antes do carnaval, o Léo terminou as aulas. De gravar. As aulas. Tem uma coisa importante. Quando eu terminei de gravar as aulas, o que a gente fez? Fomos lá no Bar Brahma. O dia que eu conheci Foi o dia que vocês conheceram pessoalmente. De 2015. Sim, Foi tem foto na revista. Não, foi assim. Tem foto. A gente verdade. tem foto. Foi assim, a gente terminou de gravar as aulas. Eu terminei de gravar as aulas. Aí eu falei, vamos se encontrar. O Felipe e o Ali que não se conheciam pessoalmente ainda. Eu morava em outra Morava cidade, em Mauá. os dois aqui, e a gente encontrou o Bar Brahma no Aeroclube de São Paulo. E era meio caminho para os dois, então... Foi a primeira vez que eu vi o avião de perto, né? Você Você entrou no avião. avião e tal. E aí, naquele momento, a gente tinha o curso gravado. E aí foi quando a gente sentiu confiança de vender, mas ele não estava pronto. Exatamente. E aí a gente começou, beleza, qual que é a meta? Vamos abrir as inscrições dia 15 de janeiro de 2016. Beleza? A gente se reuniu, acertamos tudo. Ok, só que do dia 15 de janeiro até o início das aulas, dia 10 de fevereiro, a gente não tinha o curso pronto, tinha as aulas, mas o curso não estava pronto. E aí foi quando o Léo chegou e falou assim, gente, a gente precisa montar o curso. E aí, conta aí, como é que foi a conversa com seu pai? Aí eu falei, assim, a gente precisava, para otimizar o trabalho, não tinha como fazer esse negócio à distância. Por que não tinha? O material era muito gigas. E a internet, há 10 anos atrás, era diferente da velocidade que tem hoje. Então não tinha como eu mandar um pouco do material para o Felipe, para o Ali, que é um pouco para mim. A gente tinha que se encontrar fisicamente para poder fazer isso. E eu falei, pai, eu preciso do escritório e tal. Ele falou, pode usar desde que não me atrapalhe, né? Eu falei, e no carnaval você vai trabalhar? Aí ele, não, então pode usar. Aí o Felipe veio, lembra, na sexta, né? Sexta-feira. Aí eu já ensinei pro Felipe e pro Alec a usar. Edição básica. Edição né? básica. Sem muito efeito. Só que é o After Effects, que é um programa que é muito mais difícil para fazer isso do que o correto, que seria o Premiere. Mas por algum motivo eu aprendi o After, era o que eu sabia, e eu ensinei para eles no After e foi muito difícil, porque o After ele não ajuda, enfim.
Nossa. E aí ensinei para eles o que eu sabia, que não era, né, coisas assim, né, na sexta-feira de carnaval. Aí a gente saiu, foi no mercado, Compramos umas coisas, né? compramos besteiras, Tranqueira. tranqueiras, coca, Chocolate. chocolate, salgadinho e Aí tal. sábado de manhã, era o quê? 7 horas da manhã. 7 da manhã tava no escritório já, E a começando. gente foi, aí ficava, aí tinha um planejamento, o que cada um ia fazer, as aulas que cada um ia Porque os editar. computadores em rede, a gente conseguia usar o arquivo, né? Então tinha um servidor, colocou tudo lá, tudo isso foi preparado na sexta, né? E aí a gente chegou no sábado e começou. Tinha que cortar áudio, aí casava áudio com vídeo. O áudio não era gravado junto com o vídeo. Ah, sim. Então então era tem que separado, tinha sincronizar. sincronizar. Só que aí passava um tempo, o áudio tinha uma compressão de tempo um pouco diferente do vídeo, começava a quebrava. desincronizar. A fala fica diferente, Aí dá pra quebrava. você ver. Aí a gente tinha No que cortar. começo tava certo, a gente tinha que cortar um ou outro e ressincronizar. Basicamente a gente assistiu o curso todo. Nada mais nada menos que 40 aulas de 1h20 em média para editar. Nossa, Porque eram 46, 6 estavam prontas. era 11 horas da noite e a gente tava terminando, É. né? O sábado. A gente parava só para almoçar, tinha um restaurante ali perto que era o Quirão. O Quirão era de um japonês, então é Quirão. Ah, sim. Eu acho que vale a pena falar do estúdio também, já tá falando da gravação, Ah, da edição, mas o estúdio era improvisado, um quartinho em cima da casa dele, que a mãe dele guarda tranqueira. Panela. Tinha panela, árvore de Natal, que eu me lembro, os rádios do seu pai, um monte de aeromodelo, então era um quarto, assim, da Da tranqueira. bagunça. É. Quarto da bagunça. Aí era, claro, tinha um chroma key que era um tecido verde, aí tampava a bagunça, né? Atrás do tecido verde é a bagunça. Era uma estante, né? Um Bastante armário. madeira Tem cheia. uma aula que eu termino a gravação e eu saio assim do quadro. Sai fazendo isso. Sai fazendo uns sons, né? Aí eles, que é isso quando eles estavam começa a editando? bater- aí Começa a bater na nas panelas. Tá, no final da aula. Ficou louco. Durante aquela... Vocês acharam? Durante aquela aula inteira, eu ouvia uma reverberação da tampa da panela quando minha voz atingia uma certa frequência. E eu tava tentando encontrar, eu saí, Acabou a aula, ele falou assim, então até a próxima aula. Ele virou, ele, e ele, batendo. E o passarinho? E o passarinho. Conta aí. No meio da aula, começavam. Não tinha um ninho, eu acho, de passarinho na porta da casa dele. Aí ele. Do quartinho, do que era quartinho, numa área externa. E ele parava a aula no meio porque não dava. Ele tinha que abrir a porta e começar a bater palma e espantar os passarinhos. Só que isso, como foi muito pesada a edição, muita coisa passou. Essas coisas passaram. Algumas dessas E passaram. algumas pedreiro dessas chamando, coisas né? saíram nas aulas. E a gente descobria com o aluno reportando. O Léo tá dando aula, daqui a pouco do nada. Ele pega, ele sai, abre a porta, entra uma luz e ele... Show. E não cortou. Não cortou. Não teve corte. E aí, Bastidores. bastidores. Algumas dessas falhas a gente manteve por alguns anos. Porque 2 anos, Ficou 2 legal, anos. né? Porque elas eram falhas, assim, que não eram problemáticas ou comprometedoras, mas que divertiam os alunos. Os alunos se divertiam. A primeira lousa, foi a primeira lousa, eu acho, né? Que você comprou uma caneta para escrever e era permanente. Tem que ser uma caneta que você apaga depois, né? Então já estragou a primeira lousa. A primeira lousa trocou. Teve que trocar a lousa. A câmera do meu pai, a uma bateria lousa era por aula. embaixo. Lembra? A bateria era embaixo, eu tinha que tirar, aí voltava. Muitas coisas eu gravei e não foram gravadas. Acabava a bateria no meio, né? Calor lá dentro. Muito Verão. quente, porque era verão, fevereiro. janeiro, dezembro e janeiro foram as gravações. E Celular no muita bolso, madeira. fazendo a gravação com o fone. Gravador do celular. Nossa. Fone de ouvido. E óbvio, não tinha ar-condicionado no quarto da bagunça. E não tinha como ligar o ventilador por conta do barulho. Uhum. Então realmente era um sufoco E mesmo. a cortina blackout, né? Teve que colocar. Teve que Nossa. botar uma blackout com prego, assim, pá. E tava tendo obra na casa dos seus pais. Nas tinha- últimas aulas, meus pais decidiram reformar a casa. Putz, Aí uma barulheira Nossa, de aí- pedreiro, nossa. É. era difícil, mas foi legal. Mas aí foi a edição, algumas coisas passaram, né? Tem essas coisinhas assim, mas foi difícil. E aí no dia 10, Quarta-feira, quarta-feira de cinzas, a gente Entregou. finalizou, entregamos. Bom. E aí entregou para os alunos e começamos. O nosso site era uma loja virtual adaptada. Virtual. Sabe loja que você contrata para anunciar produto? Era isso, só que o nosso produto era o serviço, Era o né? curso. Aí você fez os boxinhos, Fiz imagens. um monte de box, como se fosse DVD, assim.
Nossa. E era difícil configurar, porque era uma loja, lembra? O Ele cabeçalho exigia não era produtos, responsivo, não era para difícil. isso, né? Uhum. Mas Era um um improviso, site era né, muito então. caro, né? Não dava para pagar. Não tinha nem aluno direito, quem dirá um site. 8 alunos. Foi Então, aí a gente teve 8 alunos, né? 8 alunos. Foi os primeiros Tanto alunos. que eu lembro o nome de Eu alguns lembro, deles. eu lembro de um. Acho que era Douglas Guga. Não lembro. Tinha o Sérgio Breivik. Renan Denimar, Renan Denimar? Lucas Silva. Tem alguns que a gente lembra. Até do rosto eu lembro de alguns. Que eram poucos, né? Era fácil. Moab. Era fácil. Agora não tem Lembra mais do como. Possível. Todo. E o pessoal super gente boa. Viu que a gente tava começando e apoiava. Deu uma assim. força, né? Tinha aula ao vivo, de vez em quando eles participavam, trocavam uma ideia, assim. Era legal. Era bem legal. Muito bacana. E qual foi, assim, a reunião mais inusitada que vocês tiveram nesse período? Inusitada de que sentido? Tem uma legal, que é aquela quando o Léo foi pra Embraer. Ah, E aí ele marcou uma entrevista, uma reunião sem falar o que era, né? Uhum. E a gente trabalhava no home office. Eu na minha casa, o Alec na dele e ele na casa dele. Aí fui pra Embraer, voltei. Voltou da Embraer, liga a câmera aí. Eu tava sem camiseta, com o microfone de lapela preso no pelo do peito, e esse aqui de roupão. E ele assim, ó, social, a gente tem vindo uma da foto. Embraer. E a gente A gente tem tem uma uma- foto. Pra A gente dizer, A gente sabia que ele tinha ido pra reunião da Embraer. A gente tava aguardando ele voltar pra Mas- contar o que aconteceu. o que aconteceu. Na expectativa. Quando ele voltou, ele tava assim. Foi legal, eu achei Foi inusitado isso. inusitado. E a notícia era que o contrato foi fechado. E tá até E que hoje. tá até né? hoje. Aí 8 você anos mostrou depois. o contrato. Um ano depois. Você mostrou Mostrei o o contrato pra contrato, gente e tal. Foi muito legal. Você Essa tem outra reunião? foi uma reunião inusitada. Eu não sei. Ah, não de cabeça. sei. A gente naquela época tinha algumas reuniões de parceria meio nada a ver. Assim, mas eu não me lembro nada assim tão inusitado. Mas foi essa. Eu acho que sim. Mais engraçado. Aqui tem registro aí, inclusive, tem registro. da foto. E hoje, assim, né, pensando na TC já mais nos dias atuais, tem alguma história de algum aluno que emocionou vocês, que marcou, assim, a história da TC Olha, com vocês? eu tenho aquela aluna muitas. da árvore. Eu ia falar dela. Ela é uma delas. Ela, pra mim, foi a Pode o falar, Felipe, fala aí. eu acho que o Felipe pode contar melhor. Ela é uma boia fria, acho que ela é do Paraná, né? Que é uma pessoa, para quem não sabe, que colhe, enfim, trabalha colhendo alguma coisa na plantação, mas não tem um valor fixo, nem um dia fixo. Ela simplesmente vai para a estrada, espera o carro passar, ajusta um valor ali na hora, que às vezes é um valor tipo assim, R$ 15 por dia. Essa aluninha. Absolutamente. Isso, e ela foi nossa aluna, muito humilde, e ela falou que para conseguir assistir as aulas, ela tinha que ir para debaixo da árvore, porque ela era o único lugar que tinha sinal de internet. Então ela tinha que fazer esse sacrifício de ir para fora, ficar lá na árvore para conseguir ver a aula, que era o único local que ela tinha sinal da internet. Então era muito humilde, assim, a gente pessoalmente é uma pessoa que não, sabe, que não consegue falar muito, assim, e acho que chamou a atenção de todo mundo na época Todo ali. mundo. Ela pediu para E a gente fez de tudo para ajudar. Presencial, a gente não aplicava a prova presencial, e ela verdade. pediu, né, para aplicar a prova. Era online a prova. E ela pediu para fazer na TC justamente por conta Porque do sinal da a internet era instável e tal. Exato. Então a gente abraçou assim, tentou ajudar da melhor forma, deu o maior apoio para ela. Acho que ela concluiu o curso até. Sim, concluiu. Eu lembro. A gente formou Ela ela não era tão jovem também, né? 47 Então, anos, eu lembro. Diante de todas as dificuldades dela, ela sabia o que queria e foi atrás e conseguiu Ai, que concluir o bacana. curso. Tem Teve um muitos outro- alunos, teve um muitas outro histórias, é aluno- muito interessante. Teve um outro aluno que ele é caminhoneiro e o sonho dele era ser mecânico. E aí ele pegou a família toda dele. Eu não sei, ele é lá da região norte, nordeste do país. Acho que é Amapá, Eu não lembro longe de pra onde que ele é. caramba. Mas ele ficou um mês descendo até São Paulo. Ele pegou a família toda dele, colocou dentro do caminhão e veio Fazendo trabalho. fazendo trabalho até aqui. Ele montou uma rota e veio vindo. Aí no dia da prática, ele falou pra mim que ele contou a história dele e tal. Ele, nossa, um cara que ele queria muito mesmo isso. E eu peguei e falei assim, tá, mas, nossa, mas, e aí, você tá no hotel? Eu falei, não, minha família tá ali dentro do caminhão. Não, foi estranho, porque nesse dia a gente chegou na TC muito cedo no sábado, né? E ele chegou junto comigo, então parou um caminhão na frente da TC e eu chegando junto para abrir a porta. Aí ele perguntou para mim, pode parar o caminhão aqui? Eu expliquei, não, aqui é proibido, né? Tem um risco aí de bater e o pessoal passa multando. Aí beleza, aí eu vi que ele ficou, eu pensei que era entregador de alguma coisa, embora fosse cedo, eu achei, é um entregador com um caminhão baú aqui.
E ele ficou esperando abrir a porta e a gente descobriu que ele era aluno. Aluno. Ele foi com um caminhão Foi muito legal. pra frente Muito. da Pra escola. você ver que quando a pessoa quer realmente Há muitas, esforço, muitas histórias. Eu acho que assim, teve um outro que um aluno falou que ele achava que não poderia ser piloto, porque não era coisa para ele não tinha dinheiro, mas ele começou o curso da TC, que era acessível, e chegou lá. Teve aluno que vinha para a selva de comissário, tinha folga marcada, o chefe, a empresa não deixou, na última hora, pediu as contas e veio. Pediu as contas. Nossa. esse aluno que pediu as contas, ele não era do estado e ele mora hoje em São Paulo. Ele conseguiu um emprego na Azul. A gente, né? Agente de aeroporto na Azul. Tem e coisas andou. interessantíssimas. Tem uma aluna que vende café, ela ficou famosa, essa aluna, no Instagram. Vende café vestido de Passou na comissário. TV. Nossa. Isso é muito legal. De madrugada, eu esqueci o nome dela, mas ela passou acho que foi na Record TV, que foram lá fazer uma matéria com ela porque ela chamou a atenção. Ela ia de comissária, mas de comissária mesmo, do pé à cabeça, lenço da TC. O lenço da TC, ela ia vestida de E em algum comissária, local de São Paulo ela vendia de madrugada. Esse pessoal que vende bolo, café. E tem também a questão do acolhimento à diversidade, né? Sim. Recente, nós tivemos uma aluna trans no curso de comissário e, assim, para nós, normal, não há problema algum. E a gente recebeu ela, acolheu ela super bem. E aí, no final da selva, ela foi cumprimentar os alunos. Alguns alunos nos abraçam. Quem vem nos abraçar, a gente abraça, porque é um momento de muita intensidade emocional. E às vezes eles querem isso. Então a gente fica ali à disposição, quem quiser nos abraça. E aí ela veio me abraçar e ela titubeou um pouco e eu abracei, obviamente. Depois ela me mandou uma mensagem dizendo que, agradecendo o acolhimento, que a ATC respeita a todos, e inclusive me agradecendo pelo abraço que eu a dei. Então, assim, você vê que são histórias que você fala, puta, isso aqui faz a coisa valer a Parte pena. de um dos valores da TC, Um dos valores. né? A diversidade. As Acolhimento, pessoas chegam e ficam cutucando a gente. Vocês existem. Vocês existem. Porque só veio gravação, né? Teve uma Então, aluna de uma selva que ela olhou assim pra Carla, ela deu um tapa assim na Carla, tipo assim, putz, você existe mesmo e tal, e pegou, e sabe? Nossa, realmente Muito legal. muito legal. E da selva, assim, né? O Léo comentou desse momento dessa aluna da selva que abraçou vocês. E teve algum outro momento também muito marcante da selva, que é um momento muito esperado pelos alunos, pelos instrutores, né? Que é um momento ali que a gente está no presencial, então sai do virtual e vai para o presencial, e é um momento marcante na trajetória dos comissários. Então, teve algum momento, alguma selva ou várias selvas, cada selva é única? Cada selva é única, mas eu tenho um momento que para mim marcou para sempre. A história da menina do incêndio. Foi muito forte isso. A gente foi entrar na Casa da Fumaça e ela Travou, né? travou, não entrou em pânico. E aí, quando isso acontece, por protocolo, a gente afasta o aluno e vai depois com ele com mais atenção, né? Ou seja, é um aluno que precisa de mais atenção para fazer aquela atividade, porque a ideia não é traumatizar ninguém. A ideia é justamente o contrário. Então, a gente afastou e ela não tinha indicado inicialmente que tinha algum trauma. Aí chamei ela num canto e, enquanto a atividade estava acontecendo, falei, né, tem algum problema? Você tem um trauma e tal? E ela me disse que ela perdeu os pais na infância com um incêndio na casa dela. Ela foi a única sobrevivente do incêndio. Que na hora que ela viu aquela Casa da Fumaça escura, com fogo, com gritaria, não sei o que lá, aquilo, pá, né? E aí os nossos queridos instrutores, o Rocha, acho que foi o Rocha e o Celso, com muita cautela depois de todo mundo, né? Obviamente afastamos outros alunos para não expor ela. E aí acendemos as luzes, tiramos fumaça e fomos gradualmente aumentando o nível de dificuldade, até a dificuldade que foi para todo mundo, e ela conseguiu. E eu lembro que quando ela saiu lá na última porta, né? saiu chorando, e chorando assim de emoção mesmo, falando, puxa, eu curei meu trauma aqui. Esse tipo de coisa, para mim, é muito marcante, porque a gente vê o real impacto que o nosso trabalho tem na vida das pessoas. Isso é palpável, né? Muito forte. Já tiveram alguns casos parecidos na água também, na marinharia, só que menos intensos, mas também é até mais comum. Super. Pessoa com medo de água, pavor, né?
e acontece com mais frequência, só que com menos intensidade que essa. Eu lembro de aluna. uma aluna que tinha trauma de água, mas não porque aconteceu alguma coisa com ela, com a água. Ela viu um afogamento na frente dela. Ela viu. E aquilo foi chocante para ela, foi chocante. Mas ela entrou na água, ela conseguiu, ela superou. E, o pessoal sai chorando, é impressionante. Quase 1.000 alunos passaram pela selva e eu não me lembro de nenhum que não fez alguma coisa. Não. Você lembra disso? Não. Que Todo deixou mundo de fez fazer tudo. alguma coisa, não. Com o nosso apoio, né? Então, Já teve aluno querendo desistir, que a gente reverteu. reverteu, eu lembro dele, você conversou muito com ele, esse aluno, ele falou que a história começou quando ele falou em desistir, saiu da turma e chamou a gente, né? Aí ele falou que estava passando fome, né? Porque tem racionamento Selva. de água, de comida, né? E aí ele começou a lembrar do passado dele, que ele passou fome na vida. É verdade. Então isso também foi é um trauma, de certa forma, que ele queria desistir, abandonar tudo e falar, não vou ser comissário, não vou passar por isso. Né? Falando para ele, eu não mereço passar por isso. E o Léo foi lá também, Reverter. sou um psicólogo do Léo. A selva é muito interessante porque a gente Tem está espaço. mexendo com coisas que a gente nem imagina dentro dos alunos. Sonhos É também. preciso ter uma responsabilidade imensa. Exato. Me estranha muito, digamos assim, me aborrece muito quando eu vejo selva sendo utilizada como diversão de instrutor. Isso é absurdo, porque a gente está mexendo com sentimentos profundos que a gente não conhece. A gente está mexendo com um monte de coisa. A nossa enfermeira que está lá na selva, a que vai para a selva sempre, ela até deu uma entrevista recentemente para nós e falou que a principal função dela ali é o psicológico. Ela pega poucos casos de coisa atuar biológica, mesmo, mas né? é o psicológico, que ela, como uma enfermeira de urgência e emergência e trauma, ela está extremamente acostumada com isso. Então a gente tem um apoio até profissional nesse aspecto, né? Isso é muito bom, né? Porque a gente pensa na selva que não vai ter acesso nenhum de alguma emergência de saúde, né? Esquece da outra emergência, saúde mental. Exatamente. Mas é muito legal, selva é muito legal. Eu gosto bastante também. E agora falando um pouquinho, não mais do curso de comissário, mas do curso de mecânico, né? Que também é um diferencial da ATC. E qual que é o diferencial do curso de mecânico de aeronaves da ATC? Tem vários, Fer, que eu posso deixar os meninos falarem, só que eu acho que a gente podia voltar um pouco e falar por que esse curso chegou. Ele chegou na ATC em 2023, iniciado o projeto em 2022, porque em 2022 surgiu um boato de que o curso de comissário seria desregulamentado. E aí a gente pensou o que a gente tinha que fazer, né? Afinal, o curso de comissário para toda escola de aviação tende a ser uma fonte de receita importante, talvez a mais importante. E então A gente até brinca falando que era a galinha dos ovos de ouro, né? Então, desregulamentar um produto tão importante era problemático. E aí a gente foi atrás. Eu lembro que eu fiquei mais de uma semana trabalhando só nisso. Li o processo quase inteiro, entendi que realmente ia desregulamentar, tudo estava apontando para isso. E propus um plano de ação. Esse plano de ação ele teria duas etapas. A primeira era lançar o curso de mecânico para tentar suprir a receita do comissário que fosse perder. E a segunda era virar uma faculdade, para diversificar o head regulatório, ou seja, a gente tem uma agência que nos regula, mas a gente precisa também não depender só dela. Então a gente tem uma operação que não depende da ANAC e a gente tem uma operação que não depende do MEC. Então elas não se comunicam apesar de ter tudo a ver. Isso é muito legal porque a gente se protege das variações regulatórias. Então essa foi a ideia. E aí a gente falou, vamos para o curso de mecânico, que é um curso, sem dúvida nenhuma, mais caro que foi assim para produzir, quase o valor da produção da faculdade, então realmente muito caro. E na qualidade que a gente produz, né? Claro. Mas dá para fazer bem mais barato se não fizer com qualidade. Mas enfim, curso muito caro. E aí a gente falou, não, vamos lançar. E foi uma grata surpresa. A galinha dos ovos de ouro é o mecânico, não é o Quando comissário. começou, a gente começou a falar assim, nossa, o mecânico vai ser a nossa galinha dos ovos de prata. O negócio virou. Virou de diamante. Mas eu acho importante destacar uma coisa, né, Léo? Naquele momento, o curso de comissário ia cair. Foi um caos instaurado na Terra. E aí, acho que foi nesse momento que fez acho que a gente, de novo, a ATC entrando em ação.
realmente ser o sobre meio aos loucos, né? Então a gente sentou, olhou e, putz, ao invés de brigar contra o sistema, que muitas escolas fizeram, Até hoje, até hoje estão brigando contra o sistema, não aceitam. A gente pegou e falou, vamos jogar o jogo, né? E beleza, o que a gente pode fazer? Do limão ao limonada, o que a gente pode fazer com isso aqui? E foi onde o Léo fez todos esses estudos, apresentou pra gente esses estudos, né, Léo? E, vambora, não vamos ficar brigando contra o sistema. E foi super bem sucedido. Super. Mas- Primeiro que foi exatamente como já estava já tinha sido desenhado. Sim. Quando veio para nós a decisão, A gente já estava. Vocês já estavam preparados. pronto, Exato. nós sofremos, né? Diferenciais, o que teria? Nosso laboratório, De mecânico, você sim, diz? Um laboratório próprio. as É, aulas, muitas escolas não têm laboratório, a gente a tem. maioria. Laboratório. Mas vamos ter todos, né? Falta um de aviônicos. Não, a maioria não tem. A maioria não sim. tem laboratório, é. A gente tem de célula e GMP, né? Aviônicos está pronto, né? Precisa só... Tá comprado, é. E as aulas, eu acho. Tem as visitas também, né? As visitas técnicas, Só que as elas são visitas obrigatórias. Ah, tá. São obrigatórias, mas ter oficina não. Só que E aula, videoaula. a visita é obrigatória, mas a forma que a gente faz não é obrigatória. Então, por exemplo, tem escola que pega, manda o aluno para lá, o aluno não vê nada na visita, ele meio que Pisa na oficina. pisa e volta. Uhum. Mas não, a gente faz uma visita real ali, onde a gente tem um pouco de instrução também na visita. As próprias oficinas, elas gostam de receber esses alunos e elas dão essas instruções. Uma das últimas usaram até microfone. Usaram Como microfone se fosse para uma falar com os palestra, alunos né? assim, a oficina querendo acionar a aeronave. Não precisa acionar, vamos fazer porque o aluno tem que aprender. Então, assim, é um meio que tem uma conexão muito grande, é muito legal. Muito. Então, assim, é obrigatório, mas a gente faz também de uma forma Sim. que realmente seja didática e que o aluno consiga aproveitar muito. E eu acho que um grande diferencial são as videoaulas. E os professores? E os professores que estão nela. Porque como é muita aula, por exemplo, a gente estava falando aqui que o PP a gente editou 46 aulas. No Carnaval ainda não são mais essas aulas, mas ainda segue o mesmo roteiro. O script de aulas são 46. Mas todos atualizados, né? Já atualizadas, No mecânico, nós estamos falando o quê? De 200, talvez? Mais. É muita aula. É muito, né? Então nós estamos falando aí de 4, 5 vezes mais. Não é brincadeira, né? Realmente é muito. Então a maior parte das escolas também não tem aulas gravadas do jeito que a gente tem, porque é extremamente caro fazer isso. Mas também É que eu acho que Produto diferente. que as aulas pra gente é tão é normal, né? é normal Mas que a pro gente mercado acaba não é. olhando pra isso, né? Dessa forma. É porque é a forma que a gente faz. É algo que já ficou Mas simples para vocês. Ficou assim, é a receita de bolo. A gente já tem a receita, a gente sabe fazer. Quem vê de fora tem impacto. Pra gente que vê acontecendo. a gente nem pensa isso como um diferencial mais. Igual um mas pai que vê o filho crescendo. Não percebe que amanhã tá na mesma altura, vê aos pouquinhos. Mas quem vê de fora de longe- percebe. Exato. exatamente. Né? E os professores não tem como também não mencioná-los porque são muito experientes. A maioria deles são da Força Aérea. Nosso coordenador de curso atual, Força Aérea. ele é da Força Aérea também. Tem mais horas de voo do que eu. Como mecânico. É verdade. De voo. 5.000 horas de voo acho que ele tem, né? Absurdo. Então, estão todos de parabéns. E agora vamos falar um pouquinho da cereja do bolo da TC, que é a faculdade, né? Então, como está sendo para vocês encarar essa nova etapa? Como é que foi o processo, né? O Léo comentou da questão da extinção do curso de comissário. A Então, origem vem daí. como que foi esse processo? De muito longe, o processo de credenciar uma faculdade foi o projeto mais complexo e multidisciplinar que eu já geri. Ele é um projeto, assim, tem muitas frentes, ele tem, assim, uma dificuldade não objetiva, porque o processo não é objetivo, tá diferente da aviação, da ANAC. A aviação é muito simples. Você tem uma lista, por exemplo, de ferramentas que tem que ter no seu laboratório, você cumpre essa lista e acabou. O MEC não é assim. Ele é muito mais sofisticado. Então, é um projeto, assim, que fazer do jeito que a gente fez, do zero, com os nossos recursos, sem o auxílio de ninguém, a não ser de um consultor, porque é impossível você fazer sem ter a expertise de alguém junto, é uma coisa de uma complexidade extrema.
E, assim, só para se ter uma ideia dessa complexidade, a gente tem, assim, a gente precisava, por exemplo, colocar lá uma vending machine, uma máquina que você seleciona lá, ele cai uma comidinha, um snack. E aí conversamos com o consultor, e aí? Precisa, não precisa? Não, não precisa, mas aí vai zerar. O outro jeito é você contratar alguém e apresentar uma CLT de uma cantineira ou de um cantineiro. Então, assim, essas decisões são complexas. Por quê? Se você fizer tudo no talo, ou seja, tudo no limite que você pode, você gasta muito dinheiro. É aprovado, mas gasta muito dinheiro e muito recurso, muita energia. Se você fizer tudo no mínimo, você gasta pouco, mas também corre o risco de não passar. Então, entender esse meio termo, esse equilíbrio, sem nunca ter feito isso, sem nunca entender, claro, o consultor ajudou demais, mas ele não conhece a realidade financeira, a realidade estrutural, institucional da ATC, fez com que tivesse uma dificuldade. Agora, é importantíssimo mencionar que nas nossas avaliações, junto aos professores experientes do MEC, o fato da gente já ser uma instituição de educação ajudou muito. Fez com que esse processo fosse muito bem recebido pelos avaliadores do MEC, porque eles falam, poxa, nós não estamos falando aqui de aventureiros que compraram as coisas. Nova, assim, né? Uma escola nova. Exato. Agora, claro, é possível fazer de um jeito fácil. Você vai lá, compra o material pronto, aluga, dá para alugar material. É um mercado tão pungente que gerou-se um mercado secundário da educação superior, que é para quem quer abrir faculdades. Você consegue comprar meio que um pacote pronto para você abrir uma faculdade, isso é possível. Comprar uma já homologada. Comprar homologada. Que leva 2 anos. 2 anos. Ou comprar um pacotinho, que já vem tudo. Vem os profissionais, Tem tudo, é coordenador. tem tudo. Vem coordenador, vem tudo, todo mundo treinadinho. Você faz o treino para fazer um faz de conta lá na avaliação e passa. Então, fazer desse jeito talvez não seja tão complexo. Mas fazer do jeito que a gente fez, de verdade, nós produzimos material próprio. Sim. Foram 5.000 páginas de apostila. É uma coisa hercúlea. Para uma graduação. Para uma graduação. Então, assim, a gente fez tudo. Então, esse processo foi extremamente complexo. Mas também, quando eu vi finalmente o nome lá no Diário Oficial da União, assim, a gratificação nossa, é absurda, porque Saiu, 2 né? anos, 2 anos e meio, quase, de trabalho para que aquilo acontecesse. E não é fácil. só isso, porque a operação estava andando. É, junto operação- Tinha a com TC andando. TC, A escola tá andando, Escola de os problemas- Aviação. Lançando mecânico. Os problemas existiam, a operação estava andando, o mecânico sendo lançado e O MEC também estava com problema de agendamento, que se a gente não passasse ia ter um problemão, porque não ia conseguir fazer Que de ia ter uma novo. mudança regulatória. Nossa, não tem mais essa. Problemão. É. Agora, de expectativa, eu acho que a gente pode esperar algo muito interessante, né? Expectativa para Para a faculdade? faculdade, E quais seriam os cursos que você para graduação, mais especificamente? Aí depois a gente fala um pouco. A gente fez uma graduação, Ciências Aeronáuticas, tá? Porque a gente escolheu uma, porque assim, fazer uma já foi muito complexo do jeito que a gente fez, 2 seria muito difícil. Então a gente deve ter mais graduações no futuro. A gente também tem projetos que ainda não podem ser revelados, mas que são projetos muito interessantes que a gente deve fazer com a faculdade na mão, que tem o potencial de, sem falsa modéstia, modificar, talvez, o cenário da aviação brasileira no que diz respeito à formação de pilotos. Esses projetos só são possíveis porque a gente é uma faculdade, né? E isso é muito legal. Eu acho que vai ser muito interessante quando a gente lançar essas graduações futuras. E as pós-graduações também estão aí. Mas nesse primeiro momento, agora, nesse 11º ano de operação, o foco é graduação de Ciências Aeronáuticas e pós-graduações. Entender como Entender que é uma essa graduação, operação essa operação. um pouco melhor e andar, né? E E quem os sabe se cursos tornar de pós, Pós. se vocês puderem falar. Se Pode, puder pode. também. Gestão de aviação gestão civil, de aviação civil e segurança de voo. inicialmente. Sai depois mecânica de manutenção aeronáutica e Comissário, talvez. Engenharia aeronáutica. tem várias coisas. Tem tanta coisa. Tanta coisa. Mas aí fica mais fácil, já está homologada a instituição, não é mais... Aí é criar curso, né? Uma coisa que eu acho muito legal, Fer, que acho que vocês sentem isso também, né, Ali e Felipe, é o seguinte,
uma faculdade é muito interessante. Quando alguém chega e fala assim, nossa, a TC já virou uma faculdade. O título faculdade é algo muito legal. Empreender na faculdade, claro, nesses 10 anos, eu sou da aviação e tudo mais, mas o que eu virei é um empresário, um homem de negócios. E aí, aprendemos a fazer negócio juntos, né, nós três. E a gente vê, eu falo assim, poxa, quando alguém fala assim, pode até faturar mais que a TC, não tem problema. Mas sei lá, eu sou um importador, isso é uma coisa. Eu sou uma faculdade, é outra. Tem um peso muito maior. Sim. Então, eu acho que inconscientemente, as pessoas, a sociedade civil entende essa dificuldade que é virar uma faculdade e a dificuldade que é Pelo peso manter. do nome, né? Porque realmente É a sexta não é fácil. de Mogi. Sexta... E em Mogi das Cruzes é a sexta. sexta. Só temos 6 sediadas em Mogi. Então, você vê, é um município com quase 500 mil habitantes, né? Tinha 5 faculdades só. Né? E mesmo São José dos Campos, que é um baita polo, nós estamos falando de um pouco mais de uma dezena, talvez 15 faculdades sediadas, né? Ou seja, é realmente uma coisa complicada, não é fácil. E é algo para comemorar, né? Então, por isso que agora, em agosto, vocês vão fazer a festa de 10 anos da ATC. Então, se vocês quiserem dar um spoiler, falar um pouquinho dessa festa, o que vocês estão programando, só contar. Fala aí, Ah. Fábio. Spoiler? Vai Ser nesse local aqui que a gente tá gravando. Vai ser aqui. E as expectativas, vai. Vai ser transmitido para quem quiser assistir também. É claro que nem todo mundo a gente consegue convidar. Então vamos transmitir ao vivo para todos os alunos. Quem aluno quiser compartilhar com amigo também. Vai estar no YouTube, vai ser livre para todo mundo assistir. Esse é o meu spoiler. Tem mais um? Ah, cara, eu acho que de spoiler não. Mas é mais uma. Eu acho que essa cerimônia, ela. A gente pega toda essa história e parece que fica. A gente consegue pegar Condensar, agora, a gente consegue condensar isso. Parece que a festa daqui 2 semanas aí, né? Uma semana, a gente. Ela chegando, parece que tudo isso criou Um sabe, filme. Tem sido um processo interessante processo para mim. muito Não sei se vocês estão interessante. sentindo isso, mas assim, revisitar. Foi. Essa revisitar, pensar nisso, as pessoas. Putz, cara, aí a gente, sabe, olha pra trás e vê. Foi muita coisa. E tem algo muito legal também por trás da festa, que a gente tem dezenas de parceiros, fornecedores, que a gente às vezes nem se conhece pessoalmente, de outro estado, daqui e dali, e a gente vai conseguir reunir todo mundo aqui nessa festa e finalmente, né, apertar a mão um do outro ali. Que Gostar, igual os alunos. Gostar. Isso é legal também. Tem parceiro, por exemplo, pessoal de outro estado que a gente nunca viu, né? Só por videochamada ali, pessoal da O Latam. Flávio, consultor. O Flávio, consultor, a gente fez tudo à distância, ele estará. Vai ser legal pra caramba. Vai até conhecer. Vai ser discursar. muito legal ver o Flávio. Eu não sei, pra você também. Não sei a altura eu não sei dele. a altura. Não então, sei. como que é? Será que ele é baixinho? Mas alto? assim, eu acho que o que está por trás da realização dessa festa é principalmente, assim, a gente pensou como que a gente vai, assim, veio a ideia, vamos fazer festa, não vamos? E obviamente a gente teve alguma reflexão sobre isso. Né? Existem custos, um gasto de energia também e tal. E a ideia de fazer a festa é porque a gente vê uma década muito bacana, que eu acho que para aqueles que olham essa história de maneira sincera, podem ver até uma inspiração. Às vezes eu olho para trás e me ajuda a olhar para frente, porque não é muito fácil às vezes olhar para o que está por vir, mas é uma forma da gente fazer isso aí que o Alec falou, deixar a coisa tangível, esses 10 anos de sucesso. Mas eu acho que o mais importante, numa festa, às vezes as pessoas fazem para si. Nós não estamos fazendo para nós, a gente está fazendo para todo mundo que nos ajudou. E que está aqui, porque a gente não fez só nós 3, em 10 anos foram dezenas de pessoas, talvez uma centena, e a gente está fazendo essa festa para reunir esse povo e falar, olha, nós chegamos aqui, legal, mas junto com vocês que estão aqui. Por isso que os convidados que estão aqui são essencialmente pessoas que construíram a ATC. O objetivo de fazer num lugar um pouco menor, não é aquela festa com 1000 pessoas, uma coisa mais íntima, uma coisa mais quente, porque a ATC é isso. Então, trazer essas pessoas para próximo, para perto da gente, dessa forma, é o que representa a ATC, é o que representa a marca, essa coisa.
essa Essa família, proximidade. essa né? proximidade. Infelizmente, a gente acaba sacrificando alguma coisa, né? Então, putz, a gente acaba deixando de ter espaço para convidar alguma pessoa ou outra. Só que com toda certeza, quem estará aqui são as pessoas que Ajudaram a construir. ajudaram a construir. E essa festa é um símbolo também de gratidão genuína É. para essas pessoas. Bom, Léo, então você, o Felipe e o Ali, que vocês têm uma parceria de trabalho, mas com isso também criou uma amizade, né, de muitos anos, de mais de 10 anos. E como que é para vocês essa relação, né? Tem hora que vocês têm que separar um pouco o trabalho e a amizade, mas tem hora que não dá. Então, como que é para vocês essa amizade no trabalho? É muito interessante. Eu diria, Fer, eu tenho refletido muito nesses 10 anos, né? Eu diria que a gente tem uma harmonia entre nós rara. Porque há muita pressão no que a gente faz, muitas responsabilidades, muitas coisas. Então, sim, vem de uma amizade anterior à ATC, mas que, obviamente, foi ultra intensificada, né, por assim dizer, na ATC. E eu diria isso, eu diria que a gente tem uma harmonia rara, uma harmonia, uma sinergia rara. Talvez venha dessa rara sinergia o raro sucesso da ATC. Então, eu acho que essa é uma questão bem interessante, né? A gente consegue, de forma natural, separar. Muito natural. A gente não sabe explicar, mas acontece. Um a gente ajuda o outro, consegue, né? sim. E fora da TC também. Recentemente o Léo foi me resgatar. Eu doente, o Léo me levou no médico. Então a gente tem essa amizade mais íntima mesmo, de ir na casa um do outro, nós três aqui. Eu vim morar em Mogi, né? Porque nem sempre eu fui daqui. E isso me aproximou mais deles também. Então a gente tem essa amizade fora da TC, sim. Sim. Eu acho que os dois estão juntos. Sim. Essa amizade ajuda a ATC ajuda essa amizade. De forma natural. Muito natural. Não há uma necessidade de Eu gosto separar. de pensar como se fosse entre nós três irmãos mesmo. Irmãos, família. sim. Então a gente brinca, a gente discute, mas a gente se entende no olho. Muito, No olho. muito. Às vezes nem no olho, às vezes da forma que eles falam a gente já se entende. Então assim, a gente se ajuda muito. Muito mesmo, assim, até ao ponto de, sei lá, comprar uma roupa, da gente sair junto e achar que a gente é casal. É verdade. Casal, Já né? aconteceu. achada- Trisal, casal. A gente, Eu também. Já várias vezes. Eu e o Ali que o Felipe- você. Mas é que a gente tem uma história engraçada. quando o Felipe veio se mudar para Mogi, eu fui ajudar ele no final da mudança, né? E aí a gente estava se mudando, só que era aquelas coisas de roupa. Mudança. Caixa pequena. E tinha uma galera assim no condomínio olhando para nós dois. A turminha de aposentado, né? E ele pegou o que você falou aí, do brincando? Aí eu chamei ele, eu fui morar lá e eu que dei dessa. Eu chamei ele de amor enquanto a gente tava caminhando. Pô, deixa Pra zoar ele, só que, pô, eu que ia morar. você que... Deixa que eu pego isso aqui, amor. Eu falei, "Mano, você que vai morar aqui, cidadão, não sou eu." E as senhorinhas do outro lado. As senhorias olharam assim, nossa, esse casal. Então, assim, eu acho que é uma coisa Engraçado. de irmão. Não, de mesmo. irmandade, Como você assim. tem um irmão que você aconselha, que você briga, que você se diverte, Sai que você pra mim. sai, que você. Sabe? É isso. A gente. Eu acho que é isso. E, querendo ou não, esse espírito, essa energia passa para a empresa. Sim. Né? Sim. E eu acho que é. E quando a gente fala da família ATC, é real, mas é porque a gente tem isso, a gente sente isso e a gente vive isso. Então, quando as pessoas falam família ATC, eu olho com verdade. Porque eu vejo, porque é a minha vida. É o que eu sinto Agora, aqui. é muito interessante que mesmo no meio da família a gente consegue manter um profissionalismo muito alto. Exato. Então, mas eu acho que principalmente a gente tem um encontro de valores, em primeiro lugar, e de ideias. Acho que isso é muito forte. Então, para a gente já finalizar, tenho só mais 2 perguntas. A primeira é que se vocês fossem mandar uma mensagem para o Léo, para o Felipe e para o Alec de 2015, qual seria? Difícil, hein? Caprichou. Eu acho que eu diria assim, ó, sigam em frente, porque vai dar certo. Mais do que você imagina. Vou engatar na resposta dele, então. Vai dar certo.
Profundo. Não desanima. Mas eu nunca tive tão desanimado. Eu não sei, eu vou pensar mais um pouquinho nessa resposta. O que Tá, que eu então diria? agora vai do Alec e depois volta pro Felipe. Eu Vamos ver. acho que assim, eu acho que é nessa linha mesmo, assim, não desiste. É difícil, mas é superável. Então, assim, a gente conseguiu superar muitas adversidades, muitas. E óbvio que a gente pensa, né? E lá atrás a gente pensava muito nisso, eu pensava muito nisso. Só que eu sempre acreditei, só que eu precisava aquela coisa assim, eu precisava conseguir enxergar claramente, só que a gente não enxergava. Então se eu pudesse voltar lá atrás, eu acho que só eu aparecer assim, e tipo assim, olha onde a gente chegou, né? Eu acho que eu não precisava nem falar nada. Só do fato de, eu acho que a própria energia, aquela própria aura passa assim e fala assim, meu, que vai funcionar, vai que vai dar dar certo. Exato. Não? Não, tô pensando. Vai dar certo. Vai dar certo, é isso aí. Eu acho que... Eu não sei, vocês imaginavam? Eu nunca pus uma meta ou um ponto de Não, chegada. até porque, no meu caso, eu também tinha o sonho de ser piloto, né? Então, meu objetivo era esse, conseguir terminar minhas horas de voo também. E foi meio que a mesma história do Léo. Eu acabei gostando e tal, e a aviação é aquilo, né? É. E quando Vai eu no- falava de faculdade, lá atrás era sempre na brincadeira, a gente era brincadeira, não era... Eu nunca pensei numa meta ou num objetivo. Quero chegar à faculdade, X mil alunos, X faturamento. Claro, sempre mais e melhor. É isso. Acho que esse era o lema. A gente estava sempre querendo fazer mais e melhor. Mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor. E seguimos até hoje. Mais e melhor, mais e melhor. E hoje são referência. E vamos ver até onde esse mais e melhor nos leva. Então eu diria pra mim mesmo que eu não iria me arrepender. Boa. Então, Porque bom. eu tava no meio também ali. Vou pra aviação comercial ou vou ficar na TC? Fiquei na TC e não tenho arrependimento nenhum. Então, agora para finalizar, a última pergunta. Tchan, tcharam. Se a ATC fosse uma aeronave, qual modelo seria e por quê? Nossa, é mais difícil ainda. Essa é difícil. Porque só aqui já tem discórdia. Só aqui já tem Boeing, discórdia. com certeza. Boeing Airbus saiu do meio em breve. Embraer, Só pronto. Embraer, pronto. Eu acho que ela seria um 747. Por quê? O 747 é um projeto disruptor. Não. O ombro dele Já tá puto já. puto. Não, mas concorda Como comigo. assim? 747 é uma aeronave disruptora que, apesar de ser um projeto antigo, segue moderno e necessário e atuante. É a rainha dos céus, é o símbolo da aviação. Acho que o 747 Faz sentido. faria algum Essa sentido, justificativa. né? Talvez. Mas para você tem que ser um Airbus, né? Eu sou do time do Airbus, né? Mas não vai falar no Não tem, porque jeito. eu nunca voei nenhum deles, então... Não, mas o que significa? Porque na aviação, quem gosta mais de um de outro, às vezes é igual eu, nunca voou, nunca... Paixão. Paixão. Né? Igual marca de carro, tem um que prefere essa, outra. E na aviação tem isso também. Agora, pelo significado, aí eu gostei da sua... Eu acho que vou ficar com o Boeing. O 47. O 747. Que é um projeto... o 47, que é um projeto antigo, mas atual. É um projeto que se modernizou, que não foi descontinuado mais recentemente, mas voou muito. Eu diria que é isso. Mas, assim, não é exatamente, né, pela questão de se inspirar na Boeing ou não, mas pelo significado. Esse avião é um avião que foi disruptor, né, um quadrimotor na época e tal. E eu acho que a ATC, ela teve isso. Eu costumo dizer que a ATC inaugurou uma nova geração de escolas de aviação. Porque a gente tinha uma geração anterior, que eram escolas que nasceram em 80 ou 90, no máximo final de 90, e que estavam e que não viram o EAD chegando. Ou seja, quando a ATC nasceu em 2015, elas já tinham 20, 30 anos, talvez até mais, mas pelo menos 20 anos. E algumas conseguiram sim, se modernizar e se mantêm, umas não conseguiram e pereceram, outras não conseguiram e estão bambeando, mas a ATC inaugurou uma nova geração, e hoje já existe talvez uma dezena que vieram ali depois da ATC, e que são, digamos assim, a nova geração, né? Por outro lado, eu acho que a gente conseguiu não ir demais para o novo e talvez fazer um equilíbrio entre
a novidade e a necessidade do EAD e tudo mais, a tecnologia, tal. Mas também a manter raízes de bons professores, a gente ainda usa a aula, boa e velha aula, com uma caneta e o professor ali ensinando. Enfim, eu acho que a gente talvez tenha conseguido unir esses dois. E o 47 conseguiu. Tá bom, talvez. Muito bom. Você viu antes, Então, né? Não, vi. todos de acordo que a TC 1747 É um jumbo, né? Esse avião É o é João, é o jumbo. a rainha dos céus, ele é É o chamado. Céus, o jumbo. É um baita avião. Bom, então é isso. Em meu nome, Fernanda, eu gostaria de agradecer vocês Obrigado, Fernando. pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, já conhecendo um pouco mais sobre a história da TC. Eu fui aluna da TC, do curso de agente de aeroporto em 2021, então, de alguma maneira, hoje, fazer parte da TC para mim é uma honra. Uma honra escrever a história da TC também na revista e poder fazer parte desses 10 anos, mesmo que seja um pouquinho desses 10 anos, para mim é assim algo muito especial na minha jornada da aviação. Então, eu sou muito grata pelo Léo, Felipe, Alec, por confiarem no meu trabalho e também por confiar em mim para fazer essa entrevista aqui com vocês. Você nasceu para isso. Então, muito bom. Fer Soares, minha nova profissão. Beijo da Fer. Beijo da Fer e até o próximo episódio. Obrigado.